Olá, estudante! A nossa aula de hoje tem como propósito trazer o gênero crônica para mais próximo de você. Assim, você terá a oportunidade de conhecer alguns aspectos que envolvem a leitura e a produção do gênero crônica, como a linguagem, o estilo e o tom. Mas, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe com os seus colegas. Agora iremos exercitar o nosso pensamento crítico e reflexivo a respeito da crônica. Vamos pensar sobre algumas questões. Diante da leitura desse gênero, você acha que é possível reconhecer de qual época o autor está tratando? Será que é possível identificar o jeito e o tom que o autor escolheu para construir o seu texto e expressar as suas ideias? Será que foi um tom irônico, crítico, humorístico, reflexivo? O que você sente ao ler uma crônica? Você sente raiva, medo, angústia, impaciência, nostalgia? Você consegue perceber quando a linguagem da crônica é atual? Quanto aos personagens que aparecem na crônica, você observa como é que eles são construídos no decorrer do texto? E quanto ao autor, é possível perceber se ele faz parte da situação narrada ou se ele é apenas um observador? Você sabe dizer quais são as marcas no texto que possibilitam essa percepção? O objetivo desses questionamentos é tirá-lo da sua zona de conforto. Leitor acomodado? Não. Leitor crítico, leitor reflexivo, leitor que pensa sobre aquilo que está lendo. Vamos entender agora melhor como se constitui esse gênero. Passemos agora à leitura da crônica O Papa Vai ao Banheiro, de Tiago Germano. Logo após, iremos exercitar fazendo a análise da crônica lida. O Papa vai ao banheiro? No terceiro mês do catecismo, o padre nos deu a chance esperada. Depois de 12 semanas de aulas e de leituras bíblicas, tão pouco frequentadas quanto pouco entendidas, podíamos perguntar o que quiséssemos. Fui o primeiro a erguer o braço. O padre, encanecido, pediu que eu me levantasse. Com a coragem que hoje, nos eventos do que participo, procuro, mas não acho. Arranquei do fundo da alma a dúvida atordoante. Padre, o Papa vai ao banheiro? A morte de João Paulo II, em meio à comoção mundial, gerada pelo seu funeral em 2005, me trouxe de volta essa lembrança distante. Junto com ela, o medo que eu sentia na infância daquele homem, do quadro que minha avó conservava pendurado ao lado da imagem de Jesus. Eu não sabia a diferença entre Jesus e Deus. Minha avó tentou me explicar que Jesus não era Deus, mas que também podia ser, que foi humano por 33 anos, mas que depois que morreu, virou uma pomba. Neste dia, descobri que o Papa tinha um Papa móvel, o que fazia dele quase um herói de história em quadrinho. E que se o Papa comia, ele também tinha que ir obrigatoriamente ao banheiro. A minha avó só não conseguiu me esclarecer porque João Paulo II lia os discursos tão devagar, como se não tivesse passado da alfabetização. Ele que, segundo ela, era um dos homens mais inteligentes do mundo, sabia todas as línguas faladas por todos os povos. Na verdade, continuei com um medo brutal do Papa. Todos choravam quando se aproximavam dele. Nunca imaginei, por exemplo, o Papa jovem, até que vi uma foto dele, um pouco mais novo do que eu era naquela época. Careca como sempre, branco como sempre, mas humano, sem a aura de santidade que tanto me assombrava. Décadas depois, quando o vi ali, morto, estendido aos olhos da multidão, compreendi que a humanidade do Papa estava muito além das minhas cogitações infantis. Ainda hoje me pego imaginando o Papa no banheiro, as vestes santas despidas do corpo enorme, e rio o riso proibido do catecismo. A última imagem que guardei do Papa João Paulo II, o único e verdadeiro Papa da minha geração,
é a de sua dor, que o igualou a cada ser humano neste planeta. Uma dor como a de Jesus, que era humano, mas que também era Deus, e que talvez também fosse ao banheiro, mas só de vez em quando. Só pelo título da crônica já é possível reconhecer o tom humorístico que há nela, ao aproximar a figura de uma autoridade religiosa, uma figura santificada, a práticas mais corriqueiras, como a de ir ao banheiro. O cronista apresenta o seu ponto de vista. Ele narra esse fato em primeira pessoa, ele faz parte da história. Assim, recorda um episódio de sua infância e procura mostrar o mundo a partir dessa visão infantil. O cronista faz aqui aquele exercício de imaginação que nós fazemos quando somos criança e fazemos também quando já somos adultos. Sem vergonha, sem preocupação de cair no ridículo e sem medo de repressão. Muito à vontade, o autor desenha em seu pensamento aquela figura sem roupas, ali no banheiro, como qualquer um de nós, seres humanos, fazendo xixi, fazendo cocô, tomando banho. É esse um dos traços mais marcantes nas crônicas, a ironia, o humor e a gozação. É muito comum as pessoas tecerem comentários divertidos a respeito de situações consideradas sagradas. E é justamente uma dessas situações que inspira o cronista a abordar esse fato. Outro ponto que merece ser comentado aqui é a presença da história do autor na narrativa, que aparece quando ele cita a sua avó, esta figura feminina, que é uma das personagens da narrativa, é um membro da família e passa a fazer parte da história. E ao integrar a avó à narrativa, é como se todos nós já fôssemos velhos conhecidos, autor e leitores. O cronista permite que assim possamos imaginar a sua avó presente na história. É como se ela estivesse ali, sentada, fazendo parte dessa conversa. Esse é outro recurso possível na crônica, trazer outras pessoas para entrar na roda de conversa. É mais ou menos aí, é mais ou menos assim. Chegue aí, venha para cá, puxe a cadeira, sente um pouquinho, vamos tirar um dedinho de prosa. Outro ponto que merece destaque na crônica é a sinceridade que o autor usa para dizer que sentia medo do Papa quando era criança. Essa confissão de que tinha medo da figura papal, de uma figura santificada, nos mostra que isso acontece com muitas outras crianças, que diante daquilo que é novo e desconhecida, acabam travando uma relação de apreensão, de receio e de medo. Esse é um sentimento que nos toma a todos, crianças, jovens e adultos. Afinal, todos somos seres humanos, somos feitos de carne e osso, né? E temos medo de muita coisa nessa vida, não é verdade? Principalmente daquilo que nos é desconhecido. E você agora, está sentindo medo de alguma coisa? Uma outra coisa que eu não posso esquecer de falar nesta aula é sobre a época em que o cronista escreveu. Ele cita uma figura histórica, que é o Papa João Paulo II. E ele cita uma data importante, que é a data da sua morte. Ou seja, é possível fazer essa retomada histórica por meio dos fatos narrados. A crônica dá espaço para essas revelações sobre medo, sobre afetos, sobre preocupações, porque ela é uma espécie de conversa entre amigos. Boas leituras!